Ouviu falar em ação penal? Qual a importância da ação penal no direito penal brasileiro? Então, fica comigo aqui porque eu vou falar desse assunto no vídeo de hoje. Eu sou Israel Araújo, bacharel em Direito, e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. A ação penal é um instrumento, preste atenção, é um instrumento jurídico utilizado para levar ao Poder Judiciário a notícia de um crime e buscar a aplicação da lei penal ao responsável pela infração. Em termos simples, é o procedimento por meio do qual o Estado ou, em determinada situação, a própria vítima solicita ao juiz que analise os fatos e decida se houve crime e quais as consequências jurídicas cabíveis. A ação penal, ela é fundamental para o funcionamento do sistema de justiça criminal, pois sem ela não há processo penal nem possibilidade de condenação. Ela representa a ponte entre a ocorrência do crime e a atuação do Poder Judiciário nesse caso. O Código Penal e o Código de Processo Penal, eles estabeleceram regras específicas sobre essa questão. E quem pode propor ação penal e quais situações ela pode ser iniciada e quais são os seus requisitos legais. Mas o que é? Nós falamos tanto de ação penal, mas o que é ação penal? Olha, como nós falamos aqui no início, a ação penal é o direito de provocar a atuação do Poder Judiciário para que seja aplicada a lei penal e, consequentemente, diante da prática de uma infração criminal, ela possa ser aplicada. Quando um crime ocorre, nasce para o Estado o dever de apurar os fatos, se houver elemento suficiente, promover a responsabilização do autor. Entretanto, preste bem atenção que isso cai em concurso, nem todos os crimes seguem o mesmo procedimento. Dependendo da natureza da infração, a iniciativa da ação pode caber ao Ministério Público ou à própria vítima. O sistema judiciário brasileiro, ele divide a ação penal em duas grandes categorias: a ação penal pública e a ação penal privada. Cada uma possui características próprias e hipóteses específicas de aplicação. A ação penal pública é aquela promovida pelo Ministério Público, que atua como o representante da sociedade. Essa modalidade é a regra do direito penal brasileiro. Quando ocorre um crime como um homicídio, o roubo, tráfico de drogas, estupro, corrupção, a iniciativa normalmente cabe ao Ministério Público. A ação penal pública, ela pode ser pública incondicionada, que não depende da vontade da vítima, basta a existência de indícios suficientes da prática do crime para que o Ministério Público ofereça desde já denúncia. Um exemplo, um homicídio, o latrocínio, o tráfico de droga. E existe a
Ação penal pública condicionada à representação. Nessa hipótese, aqui cabe também um alerta para quem é estudante e que vai prestar concurso. Nessa hipótese, a vítima deve manifestar interesse na persecução criminal. Sem essa autorização, chamada representação, o Ministério Público não pode iniciar a ação. Exemplo comum inclui determinados crimes contra a honra, algumas lesões corporais leves, e tem a ação penal privada. Nessa modalidade da ação penal privada, a iniciativa cabe à própria vítima de oferecer a denúncia ou ao seu representante legal. Em vez de denúncia, a apresentação é feita através de queixa-crime. Queixa-crime. Nesse caso, o Estado transfere ao ofendido o direito da decisão sobre processar ou não o autor da infração. Estão entendendo até aqui? Vamos devagar para a gente entender bem. Os crimes contra a honra geralmente seguem esse modelo: calúnia, difamação, injúria, que nós já temos vídeos aqui no nosso canal. Eu peço a você que depois de assistir esse, você vá maratonar os nossos vídeos. São poucos por enquanto, mas nós vamos colocar muito mais. A vítima possui prazo legal para apresentar a queixa-crime. O não exercício desse direito pode resultar na decadência ou a extinção ou extinguindo a possibilidade da ação. E tem os princípios da ação penal. A ação penal ela é regida por diversos princípios jurídicos. Entre eles, os mais importantes que eu quero trazer aqui, porque cai sempre em concurso, estão a obrigatoriedade. O que significa isso? Significa que a ação penal, quando ela é pública, o Ministério Público deve agir quando estiverem presentes os requisitos legais. A indisponibilidade, o que quer dizer isso? Quer dizer que após iniciada a ação penal pública, o Ministério Público não pode simplesmente desistir do processo. Ele tem que levar o processo até o final. A oficialidade, que é a persecução penal, em que ela é conduzida por órgão oficial do Estado. E tem a intranscendência. O que é isso? É a responsabilidade penal de que ela não pode ultrapassar a pessoa do acusado. Veja bem isso, que nós precisamos ter muito cuidado. Isso está sendo meio espalhado, meio distorcido nos dias de hoje. Mas a regra é clara, é essa. Se houver algumas inovações, deverá ser corrigida ou no Código Penal, no Código de Processo Penal ou na Constituição, para que haja modificações. Fazer por fazer é usurpar um lugar que não é devido. Então, a denúncia é a peça processual apresentada pelo Ministério Público. Já a queixa-crime, ela é apresentada pela vítima, nos casos de ação penal privada. Esse documento, ele deve conter alguns pontos importantes, como descrição dos fatos, identificação do acusado, enquadramento jurídico da conduta, pedido de condenação. São eles que dão início formal ao processo criminal. Mas quais as consequências da ação penal?
A partir do recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo juiz, ele inicia o processo penal. Ao final, pode ocorrer diferentes resultados. Por exemplo, pode ocorrer a condenação do réu, a absorção, ou absolvição, a extinção de punibilidade, o arquivamento em situações específicas. Então, todo procedimento deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Tá certo? A ação penal é um dos instrumentos mais importantes do sistema judicial criminal. E por meio dessa ação, que o Estado exerce o seu poder de punir, sempre dentro dos limites estabelecidos na Constituição e pela legislação processual. Ao distinguir ação penal pública e privada, o ordenamento jurídico busca equilibrar o interesse da sociedade na repressão aos crimes e os direitos individuais das vítimas e dos acusados. Mais do que um simples procedimento, a ação penal representa uma garantia fundamental de que a aplicação da lei ocorrerá de forma organizada, transparente, respeitosas aos princípios do Estado democrático de direito. Estão entendendo? Então, se esse vídeo de hoje te ajudou a compreender um pouco mais sobre esse assunto, eu fico muito grato. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente o que você está achando e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.